Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Nesse nosso programa nós vamos falar sobre transformações. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, vive de um jeito, se transforma em outro. Então, a natureza, tudo está se transformando e nada se acaba. Então, por que isso? Por que essa transformação e nada se acaba? Então, nós vamos explicar bem isso para que todos entendam, porque sempre ouvimos dizer que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, e vamos saber, então, por que tudo se transforma. Por quê? No 8º volume do Histórico, existe uma pergunta 31. Por que nada se acaba e tudo se transforma? Porque a natureza é assim, por ser deformada. Por exemplo, o sêmen é uma energia transformada em líquido, que se transforma em vírus visíveis e invisíveis, para gerar, desenvolver o crescimento, criar e reflorescer. O corpo humano se transforma em quê? Depois de morto? Se transforma em micróbios. Esses micróbios depois se transformam em quê? Em vírus visíveis. Esses vírus visíveis se transformam em quê? Em vírus invisíveis. Esses vírus invisíveis se transformam em quê? Em energia. Essa energia se transforma em quê? Em novas gerações de corpos de vida em classes inferiores. Por que tudo se transforma neste plano de matéria, Dr. Carlos Raz? É verdade. Tudo se transforma. Tem 2 químicos aqui na mesa, eu não vou entrar em Lavoisier, vou deixar para eles. Mas a linguagem do racional é uma linguagem franciscanamente simples. Então, na própria pergunta, no próprio texto, já está a elucidação, o esclarecimento, né? Micróbio, depois de micróbio, o micróbio forma o corpo. Depois que o corpo cresce, se transforma, passa pelas fases de juventude e se chegar até a velhice, né? Porque nós somos destruídos por doenças naturais e doenças artificiais, desastres naturais e desastres artificiais, somos destruídos por desacertos do pensamento. Se escaparmos disso tudo, seremos destruídos pela velhice. Isso é a regra aqui dessa natureza deformada, elétrica e magnética, onde nós não temos o direito de viver. Somos obrigados a trabalhar para sobreviver enquanto a natureza quiser. Mas se chegar até a velhice, depois se transforma. E a morte não existe. Mas o corpo de matéria vai ser transformado. Os micróbios vão consumir o corpo, depois os vírus vão consumir os micróbios, vírus passam a outra categoria de vírus mais menores, ínfimos, depois vírus invisíveis, no final vão se transformando até vírus em energia, se transformar novamente na energia elétrica e magnética, e ela vai se transformar em sêmen para a produção ou reprodução da espécie, do polo espécie. E aí volta-se a reencarnação do raciocínio, né? Então tudo se transforma. Nós somos os mesmos a nascer aqui no segundo mundo, desde o início do segundo mundo. Agora, isso os sábios do passado sabiam que a queda de uns tantos habitantes do primeiro mundo e a criação desse segundo mundo foi um único e mesmo evento. Eles sabiam disso, os sábios do passado. E sabiam que aqui no segundo mundo esses uns tantos eram sempre os mesmos a nascer. Sabiam que um belo dia ia chegar a divina providência e providenciar a racionalização dos povos, a Terra se tornar um paraíso racional, ela toda, todos se ligarem ao verdadeiro Deus, e aí tem um paraíso racional e todo mundo subindo, e aí acaba a Terra volta para de onde ela veio. Esses sábios do passado, só como citação, a gnose cristã primitiva, século I, que estudava
o esoterismo egípcio, estudava a Cabala, que é o esoterismo dos judeus, estudava o sufismo, que é o esoterismo do Islã, estudava o esoterismo do hinduísmo e do budismo. Já naquela época sabiam isso tudo, mas não sabiam quando que ia ser, sabiam que ia chegar, né? Quem é amigo da leitura do passado e do presente também sabia que ia chegar a fase racional. Para quem não era amigo da leitura do passado e do presente, quem não era um sábio do passado, não sabia que ia chegar a isso, né? Só está vendo o caos, o desequilíbrio no planeta inteiro, mas isso tudo é controlado e sabe-se que vai chegar a um final. O final é a transformação de subida. Tiveram as transformações de descida, tem fim. O fim é todos voltarem para o mundo racional, né? O corpo de energia racional do habitante puro, limpo e perfeito, perdendo as virtudes, ele fica um vivente, que, quando a natureza arruma as suas 7 partículas, ele é um vivente que pode dar causa a um infante e se materializar para poder evoluir. Quando acaba essa materialização, quem não tem evidência, quem não sabe das transformações naturais da natureza, diz que morre e até chora. Mas nunca houve a morte. Isso aí foi uma má interpretação na fase de selvagens antes de ser selvícolas, né? A gente também durava muito, mas tinha essa ignorância de saber que não havia morte. Então, se o corpo de energia é que dá causa, corpo fluídico deformado, dá causa sempre ao mesmo ser, reproduz sempre o mesmo ser, enquanto ele está materializado é um infante, mas a áurea dele é o vivente, né? Modelo organizador biológico, os físicos falam isso, alguns há mais de 40 anos, né? Então, esse vivente, se ligando à energia racional, a energia racional vai desenvolver o raciocínio, a evidência, né? Aí as transformações de subida e volta para o mundo racional. Esse é o objetivo da natureza, o porquê das transformações. Você falou dos químicos que estão aqui na mesa, mas a resposta que os químicos encontraram na cultura racional é tão simples e objetiva que chega a surpreender. Eu, particularmente, quando vi a explicação resumida do racional superior, que ele pergunta por que tudo se transforma, e ele simplesmente diz, porque tudo está fora do estado natural. Aí os químicos começam a entender que existem os estados fundamentais dos átomos e que, quando eles estão em transição, eles voltam sempre ao seu estado fundamental. Mais ou menos isto. Agora, só que isto visto numa visão cósmica. O racional superior fala das transformações do corpo, de matéria, em micróbios, micróbios em vírus visíveis. Ele usa essa linguagem bem simples para poder dar ciência a todos, sem muito elucubração acadêmica, e é óbvio, e é muito bom que seja assim. Para mim também facilita. Às vezes cansa demais a gente ver todos aqueles teoremas, teorias, etc, etc. Mas verifiquem que dos micróbios, vírus visíveis, depois vírus invisíveis e depois energia. Esta energia está materializada em forma de máquina do raciocínio. E enquanto ela estiver materializada, ela vai gerar novas vidas. Então, novos ciclos de transformações, esta energia, que é uma força geradora que se desenvolve pela força poderosa que ela tem. Então, essa energia que os vírus invisíveis se transformam, ela volta a formar novos vírus, micróbios, e começa a geração de novos corpos de vida. O feto e etc, etc. Tem toda aquela cadeia de transformação. E esta energia, que é o segredo, ela continua sempre materializada em todas as etapas desses ciclos de transformações. No estado de aparelho em que a pessoa se encontra, nesse estado de vida, que também é de transformações da infância, do adulto e velhice, esta energia permanece aqui, porque é a força alimentadora da vida. E o aparelho, entrando em contato com a energia racional, que é a energia que vai mostrar para esta outra energia que está materializada, em vida, o ser humano tem a capacidade de interromper este processo de transformações.
Porque aquela energia em que tudo volta a se transformar e ela volta a se transformar em tudo, ela vai ser desmaterializada e não mais vai gerar um corpo aqui neste mundo. Esta é a explicação simples, objetiva, que o racional superior nos dá. Ciência no universo em desencanto, e que aos poucos temos provas e comprovações, e que realmente toda esta lógica que o universo em desencanto nos prepara faz um sentido realmente incontestável. Não tem como contestar isso, e o racional superior é pródigo em repetir. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma e tudo volta ao seu estado natural. E ele trata a transformação pelo aspecto da vida, porque não há efeito sem causa. Se nós estamos vivos, existe uma causa, e a causa é esta energia que constrói e destrói. Esta energia que está materializada na água e na terra, daí a formação da natureza. Então a natureza trabalha construindo novos aparelhos para que estes aparelhos possam ser conscientes desta energia, que é a grande revelação que a cultura racional nos dá e que está na hora da gente, muito rapidamente, interromper esse processo de transformações. Porque esta energia que está nas 7 partes do porquê assim somos, ela voltando ao seu estado natural, ela sai de dentro desta deformação do calor, como assim nos faz ciente o racional superior, porque está deformada dentro do calor. O calor é uma outra forma de energia, não é uma energia diferente. A própria termodinâmica fala isso, podemos explicar isso em outros vídeos, e já abordamos mais ou menos, mas dentro do calor é que está a deformação da vida. E a vida retornando, ou melhor, a causa da vida, que é o dono, voltando ao seu estado natural, aí cessa a transformação. Não mais haverá necessidade de haver transformações neste mundo. Tudo isso, naturalmente, é um processo natural de conscientização. Mas por que a conscientização é capaz de fazer isso? Porque exatamente a força geradora de vida é energia. E a leitura do livro Universo em Desencanto dá energia para cada um que se detém neste estudo, nesta ligação, porque é uma energia diferente da parte elétrica e magnética, das transformações. É uma energia da eternidade. Por isso é que nós divulgamos e queremos que cada vez mais as pessoas percebam essa diferença. Olha, tem a energia do elétrico e magnético, que é a parte da água e da terra, e tem a energia do verdadeiro estado natural. Neste livro, nós vamos encontrar a conscientização, o esclarecimento, e aí entramos então na fase da racionalização, porque no simples fato de conhecermos o nosso verdadeiro estado natural, com base, com lógica, provas e comprovações, aquela energia que estava gerando micróbios e transformando tudo, ela volta ao seu estado natural. Tirando a causa, cessa o efeito. E aí está o retorno de todos ao seu verdadeiro mundo de origem em vida. Não tem que morrer para poder voltar. Muito pelo contrário, tem que ser em vida. Porque senão a energia continua no mesmo ciclo. Oswaldo. E a energia racional está materializada em letras. Então, quando você está lendo o livro, você está recebendo a energia racional para desenvolver o seu raciocínio. Então, não perca tempo, desenvolva o raciocínio e se integre na nova fase, a fase racional, através da leitura do livro Universo e Desencanto. Então, se você gostou do nosso vídeo, dê um like. Muito obrigado pela sua atenção. Saúde.